O texto que nós vamos meditar, vamos refletir, é Ruth, capítulo 1, dos versículos de 6 a 22. O texto será projetado, Ruth, capítulo 1, dos versículos de 6 a 22. Não está indo, Caroline. Obrigado. Nós podemos fazer essa leitura de forma alternada, irmãos. Vou iniciar com o versículo par e os irmãos dão continuidade. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Pai do céu, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. O nosso desejo, Pai, e o nosso pedido nessa hora é que o Senhor mesmo coloque, ó Deus, graça em nosso coração para entendermos a mensagem do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, de tal modo que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite fique claro para nós. E que ao sair daqui, ó Deus, saiamos desafiados pelo Senhor, iluminados pelo Teu Espírito,
para colocar em prática aquilo que aprendemos através da tua palavra. Abençoa-nos e dá-nos, ó Deus, a concentração que precisamos para ouvir o Senhor. Te pedimos isso e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, como já disse, o pastor Fábio falou na primeira mensagem sobre o drama de Noemi. Vamos recapitular um pouquinho, uma pequena síntese do que ele falou na semana passada. Noemi, seu marido Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion, moravam em Belém. Mas acontece uma crise em Belém. E Elimeleque, o chefe da casa, resolve, juntamente com Noemi e os filhos, sair de Belém por causa da crise, por causa da fome, e vão em direção a Moabe. E ao chegarem em Moabe, eles se instalam. O que eles queriam? O que vimos na semana passada, né? Com essa peregrinação. Eles queriam fugir da crise, sair daquele lugar que estava experimentando um tempo ruim. Eles saem de lá e vão em direção a Moabe para experimentar um tempo melhor, uma condição de vida melhor. Talvez ofertas melhores de emprego e, com certeza, condições de ter o pão de cada dia, porque havia fome em Belém. Mas, o que parece para nós, ou melhor, o que fica claro para nós, é que o tempo em o tempo em Moabe não foi totalmente bom como eles esperavam. Por quê? Porque o tempo passa e nós percebemos que os filhos de Elimeleque e Noemi cresceram, Malom e Quilion, e se casaram, constituíram família. Um casou-se com Orfa e o outro casou-se com Ruth. Estavam lá vivendo muito bem. Mas a crise e os dramas que sempre alcançam a nossa vida, e a morte, irmãos, que faz parte da existência humana, alcançou a família de Noemi. Primeiro alcançou Elimeleque. Elimeleque morre. Noemi fica viúva, com seus 2 filhos e suas noras. Mas a morte alcança também Malom e Quilion. O texto, no primeiro capítulo de Ruth, é claro para dizer que Noemi ficou desamparada. Noemi é viúva, e agora ela não tem mais o amparo e o cuidado nem dos filhos, porque eles também morreram. Irmãos, como perceber a bondade e o cuidado de Deus num momento como esse? Num drama como esse? Como Noemi estava vivendo? Mas, como o pastor Fábio falou na semana passada, ele inclusive até perguntou àqueles que já leram o livro de Ruth, nós vamos perceber no desenrolar da história que Deus estava agindo silenciosamente para abençoar, para confortar e para cuidar de Noemi, de Ruth, de Orfa, para cuidar dos seus. Porque Deus jamais desampara os seus. Deus estava cuidando de Noemi. Mas, irmãos, é ou não é difícil perceber o conforto e o cuidado de Deus nos momentos de dificuldades? É ou não é difícil perceber a bondade de Deus nos momentos de adversidade? É difícil. Eu não sei se você tem a mesma dificuldade que eu tenho, mas em momentos de adversidade, nós costumamos a questionar ou duvidar se Deus está cuidando de nós. Senhor, olha a minha aflição, olha a minha dor, olha o meu drama, onde o Senhor está? Ah, irmãos, mas a Bíblia é clara para dizer que Deus está conosco. Ele caminha conosco, Ele é bom, jamais desampara os seus. Deus é sempre bom, irmãos. Contam uma lenda que havia um reino, e um rei estimava muito um súdito, tinha muito carinho por um súdito em especial. Eles compartilhavam algumas experiências, o rei inclusive tomava alguns conselhos ao súdito. O súdito era alguém especial, um conselheiro. E eles tinham a prática de sair para caçar juntos. E o súdito, crente, sempre dizia para o rei: olha, nunca se esqueça que Deus é bom. Deus é muito bom, Deus é sempre bom. Um dia ambos saíram para caçar. E durante a caça, uma fera atacou o rei. E destruiu
dilacerou um dos dedos da mão do rei. Mas depois que eles conseguiram se livrar da fera, o súdito abraçou o rei e disse: olha, mesmo assim Deus é bom. Você poderia ter perdido a mão, você poderia ter perdido o braço, você poderia ter morrido. Deus é bom. O rei ficou indignado, irmãos. Você está dizendo que Deus é bom porque não foi com você, não foi sua mão. Se fosse a sua, você não diria isso. E aí eles voltam, e o rei, indignado com a palavra do súdito, que insistia em dizer que Deus era bom, que Deus tinha dado um livramento para eles, o rei disse: olha, coloquem o súdito no cárcere, na prisão. Ele vai ficar de castigo lá por um tempo, para ele aprender. Faltou com respeito a mim, o rei. E aí o súdito fica lá no cárcere, na dele, é claro, orando e entregando para Deus toda aquela situação. Senhor, não tenho culpa de nada, a fera atacou o rei, e eu disse que o Senhor era bom, porque ele poderia ter morrido, e não foi o pior, mas ele ficou com raiva e me colocou aqui na prisão. Passados alguns dias, o rei meditando, pensando sobre a vida dele, disse: olha, eu não vou ficar aqui o tempo todo, eu vou voltar às minhas práticas comuns, vou sair para caçar novamente. E aí o rei gostava de caçar, ele sai novamente para o seu momento de caça. E durante a caça, o rei estava azarado mesmo. Ele foi capturado por índios antropófagos. O que é isso, né? Aquela tribo de índios que costuma se alimentar de carne humana. Aquela tribo de índios que faz mingau de seres humanos. E aí o rei é levado prisioneiro para a tribo. Lá eles verificaram e disseram: vamos sacrificar. Só que antes do sacrifício, quando eles estavam lá cortando as cenouras e colocando lá no caldeirão, eles verificaram, tinham todo um ritual, né? Eles verificaram que o rei não era perfeito, porque faltava um dedo na mão do rei. E aí o cacique chamou os responsáveis e disse: olha, este homem é amaldiçoado, nós não podemos sacrificá-lo. Se nós fizermos isso, vamos trazer maldição para a nossa tribo. Tá, e o que a gente faz com ele agora? Já está prontinho já para o churrasco, para o mingau. Liberta, manda embora daqui, fala para ele fugir, para ficar bem longe de nós. Tá bom, libertaram o rei foi embora. No meio do caminho ele cai em si. Diz assim: reconheço que Deus é bom. Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte. E ele vai caminhando de volta para o palácio, pensando sobre a sua vida, pensando sobre a bondade de Deus, pensando sobre esse Deus gracioso que jamais nos abandona. Ao chegar no palácio, ele vai direto no cárcere, na prisão. E aí diz ao súdito: olha, você não sabe o que me aconteceu hoje. E conta toda a história. Mas reconheço agora que Deus é bom. Deus é bom, muito bom. Mas eu estou com uma dúvida, súdito. Se Deus é tão bom assim, comigo e com você, por que Ele permitiu que eu colocasse você na prisão? Por que Ele não livrou você desse tempo da prisão? E aí o súdito disse: ó rei, viva para sempre. Deus é bom, rei. Se eu estivesse solto e estivesse com o Senhor, eu seria sacrificado. O meu Deus é bom. Ele me livra e me livrou exatamente hoje da morte. Por isso Deus é sempre bom, rei. Mas irmãos, vamos olhar agora para o texto de Ruth, capítulo 1. Nós podemos dizer que Deus é bom. Nós ouvimos, muitas vezes, pessoas dizendo e contando sobre a bondade de Deus. Nós, em alguns momentos, falamos para as outras pessoas, testemunhamos para as outras pessoas a bondade de Deus sobre a nossa vida. Mas e em momentos de adversidade, irmãos? Em momentos de dor, de sofrimento, de angústia, o que fazer? Deus estava agindo silenciosamente na vida de Noemi. Noemi fica sabendo, depois da morte do seu marido e dos seus filhos, que a fome estava acabando, ou havia acabado em Belém. Deus estava concedendo alimento para o seu povo em Belém. E Noemi então reúne as suas noras e diz: olha, vamos voltar, ou melhor, eu vou voltar para Belém. Vamos, todas juntas, vamos para Belém. E aí elas arrumam a mala e saem de Moabe em direção a Belém. Mas na metade do caminho, o texto não diz, e onde o texto não fala, nós, como bons reformados, também não falamos. Nós não sabemos o que houve, mas na metade do caminho, Noemi diz assim: olha, é melhor que vocês voltem.
é melhor que vocês voltem para recomeçar a vida de vocês. Deixem que eu vá sozinha para Belém. Vocês fiquem na terra de vocês, com a família de vocês, quem sabe para se casar, ter filhos, quem sabe para serem felizes. Voltem. E uma das noras aceita o convite. Tá bom, vou voltar. Mas a outra fica. Ruth fica. É interessante, irmãos, que uma das palavras que Noemi, uma das coisas que Noemi fala, fica claro para nós que Noemi não estava percebendo o que estava acontecendo. Noemi não estava percebendo o cuidado e a bondade de Deus sobre a sua vida. E por que eu digo isso? Carole, pode passar, por favor. Olha o que diz os versículos 12 e 13. Diz assim: voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Seria muito tempo. Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Atenção, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Nós não estamos aqui hoje para dizer que o drama de Noemi não era algo profundo, que trouxe consequências muito ruins para a sua vida. Nós não estamos aqui para dizer que a tristeza de Noemi não era algo doloroso demais. Não. Mas de alguma forma, irmãos, Noemi só consegue ver a crise diante dela. De alguma forma, Noemi só consegue enxergar a dor do seu luto. Noemi só consegue ver o desamparo. Noemi, de alguma forma, só consegue ver que ela está sozinha. E mais, Noemi culpa a Deus pelo que ela está passando. O Todo-Poderoso pesou a mão contra mim. É culpa de Deus o que está acontecendo. É claro que a revelação de Deus para nós, para o seu povo, é uma revelação progressiva. O que isso significa? Que Noemi, no seu tempo, sabia muito menos do que nós sabemos hoje sobre Deus, e Noemi acreditava menos do que nós cremos hoje, porque para nós há um entendimento ainda maior. Mas, de alguma forma, na fala de Noemi, ela deixa claro que ela não consegue perceber a bondade do Senhor. Ela não consegue perceber. Ela só consegue ver o lamento. Ela só consegue ver a crise, a dor, o luto. E mais, ela culpa a Deus por tudo que está acontecendo. O Todo-Poderoso voltou-se contra mim, minhas filhas. Voltem, vão embora. O que está acontecendo comigo é culpa de Deus, Ele pesou a mão. Se Ele não tivesse se voltado contra mim, nada disso estaria acontecendo. É a palavra de Noemi. Ah, irmãos, que equívoco, que equívoco. Por acaso Deus mandou que Elimeleque, Noemi e os seus filhos saíssem de Belém e fossem para Moabe? O texto não diz isso. Ah, irmãos, por acaso, desde o princípio, a vontade de Deus era que a morte fizesse parte da existência humana? Por acaso era vontade de Deus que Noemi sofresse? Ah, irmãos, por acaso era vontade de Deus que Adão pecasse e com isso a humanidade se separasse de Deus e com isso a morte entrasse no mundo? Era vontade de Deus? Era vontade de Deus que Caim matasse seu irmão Abel? Era vontade de Deus que José fosse entregue para viver como escravo no Egito, entregue pelos seus próprios irmãos? Era vontade de Deus que Davi cometesse o absurdo de adulterar com Batseba e planejar a morte do marido de Batseba, de Urias? Claro que não, irmãos.
a dor, o sofrimento, as angústias, os dramas da vida passaram a fazer parte da existência humana, irmãos, depois do pecado do homem. A morte passou a fazer parte da existência humana depois do pecado do homem. Deus nunca quis, irmãos, que a morte fizesse parte da existência humana. Nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida. E por isso sofremos tanto com a morte. Deus nos fez para a vida. Deus não nos fez para a morte. Deus não nos fez para a dor, para o sofrimento, para as angústias. Não. Mas, como no Éden, quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, e ele diz, olha, a mulher que o Senhor me deste, ela me deu o fruto proibido, eu comi. A culpa é dela. Eva, o que houve? Ah, foi a serpente que me enganou. Como no Éden, irmãos, os seres humanos têm uma habilidade muito grande em transferir a culpa para o outro. É muito mais fácil culpar o outro quando alguma coisa não dá certo. É muito mais fácil culpar o outro quando estou diante do meu fracasso. É muito mais fácil culpar o outro quando alguma coisa foge do meu controle. É muito mais fácil culpar o outro. E até, quem sabe, pensar se Deus me deixou sozinho nessa situação. É muito mais fácil culpar o outro quando o meu fracasso bate a porta. Noemi diz que Deus pesou a mão contra ela, que a amargura que ela estava vivendo era culpa de Deus. Mas será que era mesmo? O que você acha? Será que era mesmo? Será que era vontade de Deus que Noemi sofresse? Uma pergunta, ou melhor, algumas. Pode passar, Caroline. O que Deus fez quando Adão pecou? É claro que a consequência do pecado de Adão o seguiu. Ele está no paraíso e Deus diz, olha, infelizmente a comunhão rompeu, Adão. Vai embora. Você vai viver agora o desconhecido. Conviver com a dor, com o sofrimento, com os dramas. Mas Deus, irmãos, diante do pecado de Adão, promete a Adão redenção. Deus promete a Adão redenção. O que Deus faz quando José chega como escravo no Egito? Deus coloca José, irmãos, como o segundo homem mais importante do Egito. E quando a fome bate lá em Canaã, Jacó envia os seus filhos para o Egito em busca de alimento. E quem vai ajudar os irmãos de José? O segundo homem mais importante do Egito, José, o próprio José. E quando os irmãos de José estão diante dele e o reconhecem, e José se apresenta, eles envergonhados dizem, olha, nos perdoe, o que será de nós? E José, irmãos, diz, Deus transformou todo o mal que vocês causaram em bem. É isso que Deus faz, irmãos. Deus transforma o mal que muitas vezes nós causamos em bem. Deus transforma o mal em bem. Nunca foi da vontade de Deus que o sofrimento fizesse parte da nossa vida. Nunca foi da vontade de Deus que o sofrimento fizesse parte da nossa existência. Como isso se deu na vida de Noemi? Como o conforto de Deus chega para a vida de Noemi? Como a bondade de Deus é manifestada na vida de Noemi? Ruth. Noemi está viúva, perdeu seus filhos, dependia da renda do seu marido, posteriormente dos seus filhos, está desamparada, o que fazer agora? Deus manifesta a sua bondade através de Ruth. Olha o que diz os versículos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixes, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nós estamos, irmãos, diante
de uma linda e perfeita história e demonstração de amor. Nós estamos diante de uma perfeita história de companheirismo, um ato de bondade, de cuidado, de respeito, uma demonstração de gratidão, irmãos. Demonstração de gratidão da parte de Ruth. Deus manifesta o seu conforto e a sua bondade na vida de Noemi através de Ruth. Aquela nora que Noemi estava mandando voltar para sua casa paterna, para recomeçar a sua vida, garante que seguirá com Noemi por todos os dias até a morte, independente das circunstâncias. Noemi, independente das circunstâncias, aonde você for, eu irei. Onde você colocar o seu pé, eu estarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uma linda atitude de amor e de gratidão. Às vezes, irmãos, na vida nós fazemos algumas escolhas e tomamos algumas decisões, e por causa disso, sofremos com dificuldades, com problemas que nos alcançam, mas em muitos momentos, esse sofrimento que surge é por causa da nossa decisão, é por causa do nosso erro. Deixa eu lhe contar uma história. Eu já compartilhei com alguns aqui, especialmente aqueles que já fizeram discipulado comigo. E eu vou lhe contar e confessar o meu erro e o quanto isso foi difícil para nós, para mim e para minha casa. Eu tinha um sonho. É coisa de menino, né? Quando era garoto, a vontade era comprar um carro, ter um carro. E aí, depois que a gente cresce, a gente começa a pensar, casa, tal, aquela coisa toda, e diz, chegou o momento de comprar o carro. Ótimo, maravilhoso. Compramos o carro. Uma dor de cabeça, né, Ivanilde? Só a gente sabe. E aí o tempo passa, a gente melhora um pouquinho as condições, vamos trocar de carro. Vendemos o carro que tínhamos e compramos um carro. E eu, no meu desejo, com a minha agenda oculta, cheguei para Ivanilde e falei assim, olha amor, eu tenho um sonho. Eu queria comprar um carro importado. Ivanilde, amor, se as condições se dá para pagar, vamos lá, a gente não pode ficar endividado. Falei, não, dá para a gente comprar à vista. Fiz as contas aqui, está tudo certinho, tudo bonito. Já levei tudo pronto para Ivanilde, para não ter reprovação. E a Ivanilde falou assim, tá bom, eu não entendo nada de carro. Compra e vamos ver, vamos seguir. Falei, ótimo. Começamos a pesquisar, tal, chegou o dia, fui visitar lá o rapaz, comprei particular, comprei de uma pessoa em particular, vi o carro, testamos, tudo certinho como eu queria. Falei, Deus maravilhoso, o Senhor ouviu a minha oração. Fechamos o carro. É interessante que alguns amigos me disseram assim, Robério, esse carro importado, eu não vou dizer a marca não para a Citroën não me processar, já disse, né? Esse carro importado, algumas peças você não encontra fácil, não encontra no Rio de Janeiro. Cuidado, cara, pesquisa bem e tal. Não, cara, tá tudo certinho, a manutenção do carro está em dia, o cara me falou que tá tudo certinho, bonito, pode comprar. Alguns amigos disseram, Robério, toma cuidado. Falei, não, vou comprar, fechei a compra do carro. Os primeiros dias, 1000 maravilhas. Com o passar do tempo, irmãos, o carro começou a aquecer. E aí aqueles que não entendem, tentar explicar um pouquinho, quando o carro aquece, você precisa parar, porque senão dá problema no motor, né? Queima a junta do cabeçote. E aí o carro aqueceu e justamente queimou a junta do cabeçote. Meu primeiro problema, minha primeira dor de cabeça. Todo lugar que a gente chegava com o carro, as pessoas diziam, olha, esse motor aí eu não mexo não. Estou fora desse negócio aí. Dor de cabeça. Até que levei para um conhecido, presbítero, homem crente, eu falei, graças a Deus. Ele falou, não, eu faço. Só que você tem que encomendar as peças. Aí lá vai eu para Citroën. Não pode dizer o nome não, para ela não processar. Cheguei lá, encomendei todas as peças, tinha que vir de fora. Comprei tudo certinho, entreguei lá para o rapaz, montou. 30 dias sem carro, irmãos. Uma dor de cabeça do mundo. Precisando de carro para ir trabalhar, precisando de carro para ir para o seminário, precisando de carro para um monte de coisa, a pé. O rapaz consertou o carro, peguei o carro de novo, vamos embora. 1000 maravilhas. Ainda em lua de mel com o carro, né? Daqui a pouco o carro começou a aquecer novamente. Falei, é maldição, cara, vou levar esse carro na Universal.
maldição, maldição. Levei para um eletricista, falei, meu amigo, fiz o motor desse carro recentemente, o carro está aquecendo direto, tal. Ele falou, olhou, falou, é tal peça. Eu falei, o rapaz já mexeu. Ele falou, então, vamos passar o scanner aqui. E aí, fez uns testes lá, tal, identificou o problema. Existia um pequeno módulo no carro, um negócio sofisticado, que acionava a ventoinha, para que acontecesse o sistema de arrefecimento, né, para esfriar o motor. E o módulo estava ruim. Vamos lá atrás do módulo agora. Só em São Paulo. Falei, meu Deus, onde eu fui me meter? Procurei, consegui comprar o módulo, veio e tal. E aí, resolveu esse problema, surgiram outros. Aí um amigo, filho do reverendo Oliveiros, o Marcos André, trabalhávamos juntos, ele falou assim, Robério, esse aí serão 2 alegrias para você. Uma no dia que você comprou e a outra no dia que você vender. Irmãos, foi dito e feito. Dito e feito. No dia que eu vendi, assim, quase a gente deu uma festa, né? Estava pensando em ainda tirar o DVD do carro, depois eu falei assim, vai que o cara desiste, né? Vou vender com tudo. Falei, já consertei, arrumei o carro todo, vendi bonitinho, mas assim, queria me livrar do problema. Por que eu estou contando essa história para vocês? Engraçada, né? Vocês estão rindo, mas o sofrimento foi meu, tá? O sofrimento foi meu. Eu sei quanto nós gastamos. Fiquei 6 meses sem carro depois que eu vendi, só orando e jejuando. Deus, agora eu só compro o que o Senhor mandar, não compro outro mais. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque em alguns momentos, nós tomamos algumas decisões, nós fazemos algumas escolhas e colhemos sofrimento, colhemos dificuldade. É preciso alinhar a nossa vontade, o nosso desejo, com a vontade de Deus. Com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. Sempre foi o melhor. O que Deus tem para nós, irmãos, sempre foi o melhor para as nossas vidas. Mas em alguns momentos, eu deixo Deus de lado para fazer as minhas escolhas. E quando o sofrimento chega, eu assim, por que eu estou passando por isso, né? A culpa é de A, B ou C. Ou, será que Deus não está comigo? Eu fiz a escolha. Noemi está equivocada em dizer que o seu sofrimento é culpa de Deus. Por que está equivocada? Está aí a resposta. Porque Deus consola e conforta a vida de Noemi, colocando alguém que pode caminhar com Noemi. Ruth. Ruth diz para ela, aonde a senhora for, eu irei. Eu não vou desistir da senhora. Estou vendo o seu drama, o seu sofrimento, a sua dificuldade, mas eu vou caminhar com a senhora até o fim, independente das circunstâncias. Irmãos, como é bom ter alguém para caminhar. Como é bom ter alguém para caminhar conosco nos momentos de dor e de sofrimento. Como é bom ter alguém para caminhar conosco quando estamos vivendo um drama. Como é precioso, irmãos, ouvir de alguém, eu estou orando por você. Como é bom, irmãos, receber um abraço amigo nos momentos de dificuldade. Irmãos, como é bom ter alguém para dividir o fardo nos momentos de luta e de adversidade. Como é bom ter alguém para caminhar conosco naquele momento em que todas as pessoas que nós julgávamos ser os nossos amigos, os próximos, foram embora. Porque o amigo, o companheiro, aquele que é discípulo de Jesus, este chega, irmãos, quando todo mundo vai embora. Como é precioso ter alguém para caminhar conosco. Ruth caminha com Noemi, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Ruth confia em Noemi. Ruth não joga na cara de Noemi algum erro, alguma falha, algum problema, alguma dificuldade. Não. Pelo contrário, Ruth diz, aonde a senhora for, eu irei com a senhora. A sua luta é a minha luta, o seu drama é o meu drama. Nós vamos caminhar juntas até o fim, independente das circunstâncias. Como é precioso, irmãos, ter alguém para confiar, para abrir o coração, para contar os erros, as falhas, sem medo de ser ultrajado, sem medo de que a pessoa vai esfregar o nosso erro na nossa cara, mas pelo contrário vai nos abraçar e dizer, eu quero caminhar com você. Como é precioso, irmãos, ter alguém para caminhar conosco. Deus caminha conosco.
Mas em muitos momentos, irmãos, a bondade e o cuidado de Deus, o conforto de Deus é manifestado através de pessoas. Deus manifesta o seu conforto em nossa vida através de pessoas. Se eu pedisse para você citar alguém que marcou a sua vida com alguma boa ação, no momento de luta e dificuldade, eu tenho certeza que você teria alguém. Eu fiquei pensando durante a semana sobre isso, enquanto preparava o sermão, e fiquei pensando em algumas pessoas, e como pude agradecer a Deus o que elas já fizeram por mim. Agradeci a minha infância com o meu avô, alguém que influenciou demais a minha vida. Agradeci alguns irmãos da Igreja de Piedade, caminharam conosco. Agradeço em especial alguns irmãos aqui, pessoas próximas, que caminham conosco. O amor, o cuidado da igreja, irmãos, como é precioso ter alguém para caminhar conosco. Por isso, eu sei que em muitos momentos, nós vivemos dramas, dificuldades, nós vivemos tempos de adversidades, sim, é verdade. Mas mesmo assim, irmãos, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Os dramas e as dificuldades sempre farão parte da nossa existência, sempre farão parte da nossa vida. Você pergunta ao pastor Fábio, e aí, como é que você está? Você manda uma mensagem para ele e ele vai dizer, estou inquieto, sofrendo com a recuperação, estou louco para voltar às atividades, e quem conhece bem sabe que isso está sendo um grande drama para ele. Você pergunta a Selma Regina, que vai fazer uma cirurgia nessa semana, é um drama para ela. Há irmãos entre nós que estão sofrendo com luto, porque perderam um ente querido recentemente. Há pessoas em nosso meio que estão desempregadas, sofrendo com o drama da crise financeira. Há pessoas, irmãos, sofrendo com crise no relacionamento. Dramas que fazem parte da nossa caminhada. E qual é a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração na noite desse dia? É aquilo que o salmista diz no Salmo 91, versículo 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade, estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade, estarei com ele. Eu não sei qual o drama que você está vivendo, qual a sua luta, a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei. Mas o que posso dizer, irmão e irmã, você que nos visita nessa noite, Deus está muito interessado em confortar e consolar o seu coração, porque Ele é bom. Faz parte do caráter de Deus a bondade. Deus é bom, e Ele está interessado em caminhar conosco. Por isso, o desafio, coloca aí, Carolyn, para nós é duplo. Em primeiro lugar, a partir de hoje, nós vamos clamar a Deus, como lemos no Salmo 91, como li no Salmo 91 e citei para vocês. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E Deus é fiel para responder. Na adversidade, estarei com Ele. Você está passando por luta, por dificuldade, por aflição. Talvez. Mas Deus está com você. Deus caminha com você. E Deus está muito interessado em confortar e consolar o seu coração. Entregue para Ele a sua luta, a sua dor e o seu sofrimento. E espere em Deus. Porque no tempo certo Ele vai responder. O segundo desafio para nós é, durante a semana, ore por familiares, por irmãos da igreja, por vizinhos, por amigos, mas não apenas ore. Mande uma mensagem para eles. Ligue para eles. Pergunte no que você pode ser útil. Porque talvez, irmão e irmã, a sua palavra e a sua ação pode trazer consolo e conforto para a vida de outras pessoas. Deus manifesta a sua bondade através de pessoas. Deus está muito interessado em confortar e consolar o nosso coração. E muitas vezes Deus se utiliza de pessoas. Ele quer consolar pessoas se utilizando de pessoas.
Que Deus nos abençoe. Amém.